Eu estava pensando um pouquinho sobre o tempo de Deus. E a Bíblia diz que nunca passou pela imaginação da gente, pelo coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Em seu amor, ele reservou pra gente coisas e planos e expectativas e ideias e sonhos e etc, 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 que a gente não consegue nem colocar dentro da nossa imaginação. Algumas traduções vão falar assim, né? Nunca passou pelo coração humano, mas essa palavra coração ali tem muito a ver com isso, com imaginação, com você não conseguir imaginar o que Deus planejou para você. E é muito. A gente é limitado na nossa capacidade imaginativa. E nessa limitação, a gente não consegue antecipar os planos de Deus. E aí a gente faz planos pensando que são os planos de Deus. A gente tem ideias achando que são as ideias de Deus. A gente semeia coisas e cuida de coisas achando que aquilo ali é o máximo que Deus tem para nós. E a gente nunca pensou que Deus tem mais para nós do que nós imaginamos. Dá um exemplo. Um exemplo que angustia e deixa muitas pessoas ansiosas é com quem se casar. Então, a gente sempre pensou que Deus tinha um casamento pra gente. Mas eu nunca consegui pensar quão incrível minha esposa seria. Eu pensei em me casar com uma mulher incrível. E quando eu conheci a Luciana, ela era alguém incrível. Mas eu não consegui nunca antecipar quão incrível seria, ao longo dos anos, a pessoa que ela se tornaria. Quão mais incrível ela seria a cada ano. A cada dificuldade que a gente vencesse juntos. Então Deus tinha um plano para o meu casamento, que era infinitamente maior do que o plano que eu mesmo tinha para o meu casamento. Eu não conseguia imaginar quão incrível seria a pessoa com quem eu iria me casar ao longo do tempo. Eu penso em ter filhos desde que eu comecei a entender que isso era um propósito de Deus para mim. E eu sempre imaginei como seria ter filhos. Talvez, não imaginei pouco, não imaginei muito. Mas eu sempre pensava que seria incrível ser pai, mas eu não imaginava quão fantásticos seriam os meus filhos. Quão maravilhosos eles seriam. E quão surpreendentes eles seriam. Eu sempre pensava que a minha vida como solteiro, por exemplo, servindo a Deus sem uma família, poderia ser incrível. Esse tempo terminou, mas ele foi muito mais incrível do que eu podia imaginar. A verdade é que a gente sabe mais ou menos como as coisas mais ou menos vão ser. A direção. Talvez a gente tenha essa ideia. Mas a gente nunca consegue pensar na dimensão, na profundidade, em quão surpreendente e quão inesperadas são as curvas que Deus faz na nossa vida. E como elas apontam para coisas muito maiores do que a gente poderia conceber na nossa imaginação. E elas são maiores não aos olhos dos outros. A gente não dá satisfações a ninguém a respeito de quão grande ou quão pequeno é o plano de Deus a nosso respeito. Mas os efeitos das coisas que Deus coloca na nossa vida, como elas nos transformam e como elas são a oportunidade de Deus para nós. É uma coisa que a gente nunca vai poder antecipar. A gente nunca vai conseguir antecipar o que Deus tem para nós. Talvez a gente antecipe o quê, mas nunca o quanto, o quão distante, o quão amplo, o quão profundo, o quão transformador. A gente não pode limitar Deus pela nossa imaginação. A vida de obediência, de simplicidade, uma vida de intimidade com Deus, em simplicidade, vai produzir, ao longo do tempo, frutos tão incríveis que nem a nossa imaginação mais fértil é capaz de antecipar. E
talvez você esteja vivendo um dos momentos mais incríveis da vida de Deus para você. E você só não saiba disso. E na hora que você terminar de passar por esse sofrimento, por essa angústia, por esse momento de dor, você vai olhar para os frutos que estão vindo daí, a maturidade que você atingiu, a robustez, a solidez da sua fé. E você vai falar assim, cara, o sofrimento, a pressão, foi uma das coisas mais incríveis às quais Deus me submeteu. Aprenda a confiar em Deus. Não duvide do amor dele, da bondade dele, da sabedoria dele. Confie no que a palavra diz. Deus nos ama e nada pode nos separar desse amor.